Você está alegre com Jesus? Só uma pessoa, né? Você está alegre com Jesus? Diga: o Senhor é bom. Aleluia. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Que maravilha, irmãos. Poder começar um ano e declarando as mesmas coisas, confessando a nossa fé. Amém, irmãos? Vamos valorizar isso, né? Onde os anos vão passando e permanecemos com as mesmas convicções de que o Senhor é bom, de que dependemos da sua palavra e que nós estamos avançando. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abra, por favor, em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler aqui na versão NVT, mas você pode acompanhar na sua, se você não tiver recursos aí para mudar a versão, para acompanhar. Diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Ou seja, tem uma versão que diz aí, talvez a que você esteja acompanhando, remindo o tempo, né? Aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias. E o versículo 17 continua: não sejam de forma impensada, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. É o que nós estamos fazendo aqui, amém, irmãos? Por tudo deem graças a Deus. Olha aí, irmãos, falamos muito sobre isso esses dias, né? Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? O tema da ministração de hoje é mantendo a vida cheio do Espírito. Mantendo a vida cheio do Espírito. Como isso, irmãos, é importante. Nós que tivemos um encontro com Deus, se conhecemos a palavra, é super importante mantermos a nossa vida cheio do Espírito. E lendo aqui e meditando nessa palavra, uma das coisas que veio na minha mente, irmãos, e eu acredito que na sua vida também, principalmente aqueles que estão começando, sempre aquele cuidado, né, aquela atenção em entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu não estou apenas me detendo, irmãos, na questão do chamado, né, porque é muito comum no meio do povo de Deus aquela preocupação: qual é o meu chamado, né? Aquela sede desenfreada de querer saber onde
vai se encaixar, o que eu tenho que fazer. Irmãos, de certa forma, eu não vejo isso como maus olhos, mas há um propósito bem claro na palavra, irmãos, que a gente já pode identificar. A palavra já mostra claramente qual é a vontade de Deus na nossa vida. Então, mesmo com toda aquela tensão, irmãos, em se encaixar, em descobrir o seu chamado no meio do corpo de Cristo, e isso é legal, é bacana e precisa acontecer, mas a vontade principal já é revelado na palavra. E a gente citou aqui Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21, Deus, ele expressando, né, o que ele quer. E você pode ver claramente aqui, no versículo 17, procure entender a vontade do Senhor. Ele começa a relacionar a vontade de Deus para a nossa vida. E eu posso destacar alguns pontos aqui nessa leitura, que a gente consegue assim identificar claramente o que Deus quer para a nossa vida, e qual é a nossa posição nesse tempo. Lá no versículo 15, eu vou separando alguns tópicos aqui até o versículo 21, cuidadosos em seu modo de vida. Essa é a vontade de Deus para com a nossa vida, que você seja cuidadoso do seu modo de viver. Nós temos uma nova vida em Jesus Cristo, amém, irmãos? E eu preciso ter cuidado com esse novo estilo de vida. Não é de qualquer maneira. Um dia que você recebeu a palavra e decidiu no coração em servir a Cristo, a partir dali, irmãos, a gente precisa ter cuidado. A nossa forma de viver, de lidar com as coisas, de estar num ambiente como esse, de viver nesse mundo perdido, porque o texto fala que os dias são maus, e por isso que a gente precisa remir o tempo, né? Ter cuidado com a questão do tempo. Não podemos perder tempo com coisas, irmãos, que nos trava, nos impede de experimentar coisas que o Senhor já disponibilizou para mim, para você, que somos igreja. Então, todo esse cuidado é importante. Então, veja a primeira vontade do Senhor aqui sendo expressa: cuidadosos em seu modo de vida. E aí, irmãos, lá no final, ele fala assim, que sejamos sábios, não vivam como insensatos. Não vive de forma de qualquer maneira, mas seja sábio. E se você não tem sabedoria em lidar com questões, peça ao Senhor que Ele dá. Amém, irmãos? Isso aqui não tem nada a ver com palavra de sabedoria. Está falando aqui, irmãos, em saber viver. Nesse estilo de vida que estamos. Nessa novidade de vida que passamos a experimentar. Sabedoria. E eu mais à frente eu vou falar um pouquinho até na questão da sabedoria, porque, irmãos, por mais que não sejamos desse mundo, lidamos com as coisas. Trabalhamos, negociamos, estudamos, não é verdade? Então, eu preciso entender que a sabedoria que Deus nos dá nos ajuda a viver bem, a cumprir propósitos. Então, você vê aqui que sermos sábios, irmãos, é a vontade do Senhor. E alguém fala assim, não sei lidar, irmãos, peça a Deus. Porque a falta de sabedoria em determinadas áreas pode frustrar os planos que o Senhor tem na nossa vida. Pode travar algumas coisas. Porque, olha só que interessante, você vê os primeiros passos sendo estabelecidos, onde a pessoa tem um encontro com Deus. Mas, após esse encontro, há princípios, irmãos, que Deus estabeleceu, que a gente precisa ter um pouco de atenção. Você está comigo? Aí você avança um pouquinho, né? Aí no versículo 16, aproveita ao máximo, né? E aí ele diz, remindo o tempo. Eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Tem muito crente, irmão, se ocupando com coisas que deixa ele atrasado. Ocupando em coisas onde ele poderia estar produzindo em outras áreas, até com qualidade. Amém, irmãos? Assistindo coisas, né? Se envolvendo com coisas que
só deixa você numa situação de perigo. E aí ele diz claramente, né? Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E aí, irmãos, ele entra aqui no versículo 18, eu não vou entrar aqui na questão da bebida alcoólica, né? Se é para beber ou se não é para beber, porque o contexto não é esse. E, às vezes, é muito trabalhado esse contexto aqui para defender uma linha de que a pessoa não pode beber, mas não pode encher a cara, não tem? De vez em quando o pessoal fala isso, né? Pega esse versículo isolado e fala isso, né? Não é errado, até mesmo com relação, porque o embriagar também é um dano. Mas não vou entrar nessa questão de se pode ou se não pode beber. Mas o contexto aqui, irmãos, ele fala exatamente de que as coisas momentâneas. Eu me lembro, eu estava ali meditando um pouco no que eu iria falar, e o Espírito, eu creio que foi o Espírito que fez isso, né? Me fez lembrar de uma pessoa, né? Não vou citar o nome, que está gravando um culto, né? Mas vocês não conhecem. A Kátia vai lembrar de quem eu vou falar agora. A gente conhecia uma pessoa que, quando ele era alcoólatra, né? Bebia bastante. E quando ele estava sem o efeito do álcool, o cara era uma outra pessoa. Quieto, não falava com ninguém, bom dia, tal, todo fechado, retraído. Mas quando ele bebia, enchia a cara, era uma outra pessoa. E ria à toa, falava com todo mundo, gritava, coisas que ele, sem o efeito do álcool, não faria. E não é muito difícil entender, irmãos, principalmente aqueles que já vieram do ambiente onde já teve um contato com bebida alcoólica, sabe muito bem que é isso, que o álcool muda o comportamento das pessoas. Quando a pessoa bebe, né, fica alegre, não é isso? Ri à toa, né? E é por isso que você vê muito comum acontecer lá fora. Eu vou encher a cara, e principalmente quando a pessoa está passando por um problema, está preocupado, primeira coisa que vem na cabeça das pessoas lá fora é encher a cara, encher o pote. Por quê? Porque momentaneamente vai esquecer do problema. E se ele tiver com dificuldade de rir, de ter alegria, ele consegue enxergar num mecanismo que é o álcool para fazer ele rir novamente. Aí ele ri, né, fica feliz, esquece do problema, faz um monte de coisas que não teria coragem de fazer se não tivesse por efeito de álcool, não é verdade? Agora, quando acaba o efeito do álcool, volta ao normal. Então, aparentemente, parece ser interessante aquele momento. Então, esse momento de alegria, esse momento de euforia, esse momento de coragem, olha o que eu estou falando, momento, isso vai passar. E aí, o autor aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, não embriagueis com o vinho, onde há contenda, e é uma coisa temporária, mas enchei-vos do Espírito, e ser cheio do Espírito Santo, irmãos, vai fazer com que a alegria, a coragem, a paz, a ousadia seja constante. Não embriagueis com vinho, onde há contenda. Se é uma coisa, um mecanismo, irmãos, e eu estou me baseando aqui no mecanismo, e eu posso atribuir vinhos em outras coisas, não necessariamente a bebida alcoólica. Eu posso atribuir coisas, irmãos, para me manter alegre, ou de repente, feliz, ousado. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque tem coisas que, de repente, vamos envolver na nossa vida que vai ser temporário. Mas a palavra nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. Quem já viu no posto de gasolina aquele boneco assim, que acaba assim? No posto, já viu? Tem um negócio, um ventilador embaixo, né? Fica... Quem já viu? Quem já viu? Interessante, né? Se você apertar um botão e ligar aquilo ali, o que acontece com o boneco? E ali, para aquele boneco funcionar, não é um pouquinho de ar. Aperta e desliga. Ele vai subir e vai cair. Precisa ser constante, aquele ar subindo, para que o boneco se mantenha firme. Você está pegando? E tem muito crente vivendo assim, só no efeito do puf.
Você crê que esse ambiente é bom? Você crê que esse ambiente favorece, ajuda você a se encher do Espírito? Você crê que aqui é um ambiente onde você é abastecido? Mas você não pode viver apenas nesse ambiente, porque você não mora aqui. Senão você fica igual aquele boneco, ó. Quando cruzar aquela porta, aí eu vou ter que embrulhar você, ó. E quem embrulha você é o diabo, se você der mole. Bota dentro da bolsa e leva. Você está pegando? Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará a descontrole. Além desse mecanismo, focando na questão do vinho, que vai dar uma falsa sensação de alegria, uma fake. O texto diz que isso aí dá problema, descontrole. E ser cheio do Espírito Santo, você não fica descontrolado. Vou repetir. Ser cheio do Espírito Santo. Não estou falando de manifestações, irmãos. Pega bem isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sensibilidade vem. Você percebe as coisas. E você vai ver aqui um outro texto que a gente vai ler. Versículo 19. Vou completar aqui o 18. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir o 18, tá? Para fechar aqui. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, em vez de ficar criando um mecanismo temporário para você se sentir bem, irmãos, existe uma ferramenta que pode fazer ser constante na sua vida. E é essa vontade de Deus para a sua vida, que você viva uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí ele dá as formas. Olha o ambiente que você está. Você acabou de declarar isso, confirmar que aqui é um ambiente que ajuda você, promove. Aí diz assim, versículo 19, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Olha o ministério de música aí. Veja como é importante você vir para o culto e participar do período de música. Aí quebra totalmente aquela coisa assim, não, eu gosto da palavra. Aí não vem na hora do louvor, mas vem na hora da palavra. É importante ou não é? Palavra é importante, mais importante, claro. Mas o momento que estamos aqui louvando. E outra coisa, é estar presente, corpo, alma e espírito. Vou repetir. Participar, pastor, eu chego aqui 7 horas. Eu chego aqui 10 horas da manhã, pastor. Aleluia. Mas você participa do louvor. E às vezes a gente percebe, eu vou tocar em alguns pontos aqui bem interessantes, e às vezes você percebe, o pessoal que ministra aqui sabe o que eu estou falando, quando a pessoa está participando ou não está participando. Mas, irmãos, está tranquilo, até porque não é para mim, é para o Senhor. Então, aquele a quem eu reverencio precisa receber o meu louvor. Agora, como eu estou fazendo isso? E ele fala assim, aqui já está dizendo a forma como você vai se enchendo do Espírito. Ambiente esse que, irmãos, nos ajuda. Você chega aqui, de repente, numa situação, aí você começa a ouvir uma canção, e você começa a louvar, abrir o coração, e você vai se enchendo. Você está assim, igual aquele boneco já quase descendo, mas aí você vai se enchendo e vai louvando, né? E vai cantando, e vai salmodiando, vai louvando com cânticos espirituais. Amém, irmãos? Isso aqui dá uma abertura para a gente ministrar outras coisas. E por isso a importância do que o que nós
cantamos alinhado com a palavra. Não vamos botar música aqui porque acho que é bonito, que é moda. Não, é a palavra. Acabou. E nós cremos que o Espírito Santo já está operando no momento do louvor. Nós cremos que cura está se manifestando no momento do louvor. A tristeza que estava batendo, indo embora na hora que você abre a sua boca e começa a louvar. Se você está há muito tempo sem falar em línguas, você vai começar a falar em línguas. Agora, a boca fechada não entra mosquito, mas não recebe bênção. Tá o louvor, irmão. Que hora para começar a pregar? Em vez disso, era para estar salmodiando, levantando as suas mãos, adorando, se esquecendo dos seus problemas, porque você não precisa se embriagar com vinho. Precisa? Porque o bebum precisa encher para cantar. Um ambiente como esse, eu vou chegar e vou louvar o Senhor. Você está sendo ensinado hoje. Em levar a sério esse primeiro momento de culto. Mudar aquela cara de bumbum de cavalo com cãibra. Alô? Você está pegando aí? E aí, eu não vou entrar nessa parte, porque falamos muito. Não é isso? Versículo 20, por tudo, em todas as circunstâncias, irmãos, em toda a situação, dando graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 21 também é a vontade de Deus na sua vida. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente vai falar mais sobre isso. Abra lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vai ser na versão normal mesmo, tá? Revista atualizada. Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11. Sujeitem-se uns aos outros, nós lemos, né? Agora, como funciona isso? Amemos uns aos outros, Romanos 12, 10 e 11. Romanos capítulo 12, versículos 10 e 11. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Tem muita gente tendo a sua própria vida como preciosa. Mas você sabe isso. Honrar você sair um pouco de cena, mas você fazer com que o outro se sobressaia. Você desejando que o outro prospere. Você, às vezes, sofrendo dano para que ele não perca. Às vezes, a gente precisa fazer isso. Engolir sapo. Quem já engoliu sapo? Pastor, eu já comi um sapo, literalmente. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Se você come, não tem nada contra, ok? Mas engolir sapo, irmãos, é você ouvir coisas, ver coisas, e às vezes, para zelo, por cuidado, às vezes a gente não tem nenhuma reação. Essa é a vontade de Deus. Olha aí. Quer saber a vontade de Deus? Olha aí, fresquinho para você. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O outro, honrando o outro, se sujeitando. Quando você participa de um ambiente como esse,
onde o Senhor levanta pessoas para liderar sobre a nossa vida, vamos honrar essas pessoas. Vamos saber lidar com essas pessoas. Amém? Até porque estamos em ambientes voluntários. Como você se dirige às pessoas? Ninguém aqui é obrigado. Ah, você tem que... Oxi. Você tem que fazer, você tem que me dar, você... Ixi. Stop. Amém, irmãos? Não tenha a sua vida como preciosa. Vamos olhar para o outro. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, o que está escrito na sua Bíblia? Não sejam... Obrigado, Karine. Obrigado. Quanto ao zelo, não sejam... Fala alto, irmão. Está com preguiça de falar? Quanto ao zelo, não sejam... De repente a versão está diferente. Vamos pegar a minha versão aqui, ó. Quanto ao zelo, sejam... Não sejam... Corta essa parte, não é para você ser preguiçoso, não. Quanto ao zelo, não sejam... Mais uma vez. Quanto ao zelo, não sejam... Ah, não? Não. Sejam o quê, abençoados? Fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Quer saber qual é a vontade de Deus? Não sejam preguiçosos. Porque a preguiça, irmãos, pode travar você. A preguiça pode levar você a um nível onde você só vai pegar pelas beiradas. Amém, irmãos? Como estamos nos envolvendo nas coisas do Senhor? Tem preguiça envolvido? Deixa eu dizer uma revelação 2022. Fazer a obra do Senhor cansa. Quem sabia disso? Que tem gente que acha que quando aceita Jesus, ele fica igual um fantasma. Não, irmãos. O corpo continua. Você sente fome, sede, vai ao banheiro. Normalmente. Você está comigo, irmãos? Cansa. E o corpo vai querer sempre descansar o tempo todo. Nós trabalhamos e sabemos como funciona isso. Levanta de manhã para trabalhar. Qual é a vontade do corpo? É continuar dormindo. Mas a razão, a necessidade, fala, não, você não pode ficar aí. Tem gente até que grita, né? Ah, eu tenho que levantar. Meu Deus, me ajuda. Graças a Deus que aqui na igreja não tem esse negócio assim, ó. Ah, eu estou com preguiça de ir para a igreja. Graças a Deus aqui não tem isso. Olha aí, irmão. Olha o senhor falando aí, ó. Dá um sorriso pro seu irmão para disfarçar. Vai ver que não é você. Não está falando com você. É lá na China. Aqui não. Se a vontade do Senhor é expressa na palavra, se eu tenho preguiça de ler a Bíblia, vamos para lá. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Queremos saber qual é a vontade de Deus. Está aí na sua mão.
e nós estamos trabalhando ela nessa manhã. Aleluia. Ô, glória. Ser cheio, irmãos, se encher do Espírito Santo, é uma ação contínua. Se eu pesquisar aqui, irmãos, no original grego, o termo enchei-vos do Espírito significa permaneçam cheios do Espírito Santo. Experiência constante, ficarmos cheios até transbordar. Esse é o entendimento de enchei-vos do Espírito. Permaneçam cheios do Espírito Santo, ou cheios até transbordar. Então, irmãos, não é uma coisa ininterrupta, há uma constância. Amém, irmãos? Por mais que soframos algumas coisas nessa vida, mas eu tenho que ter um entendimento. Eu preciso me encher do Espírito. Eu preciso levantar de manhã, eu preciso manter uma vida. Porque eu não posso, irmãos, andar vazio. Você não pode andar vazio. Tem coisas, irmãos, que nos envolvem nessa caminhada, que andar vazio é problema. Amém. E talvez algumas coisas que acontecem conosco nesse tempo, talvez aí seja algum sinal de que tem alguma coisa errada. Amém, queridos? Aí eu gosto daquele termo, falar assim, fervorosos no Espírito. Nós lemos aqui, sermos fervorosos no Espírito. Não preguiçosos, mas fervorosos no Espírito. Tem traduções que diz assim, significa fervorosos no Espírito. Tenham o Espírito radiante. Essa versão também é interessante. E tem uma outra aqui que é bem interessante. Sejam radiantes com o Espírito, mantenham o fulgor. Manter o fulgor, manter a chama acesa. Amém. Como é importante isso? Mantermos a nossa chama acesa. Agora, você consegue perceber quando essa chama está acesa ou não? É possível a gente perceber isso? É possível. Amém. Quer ver? Abra lá em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei, olha só o que os apóstolos deu como missão para aqueles homens. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Como é que ele vai ver se está cheio do Espírito Santo? Boa reputação. Um camarada de caráter, que dá testemunho. É visível isso, irmãos? Sim ou não? A gente consegue perceber quando a pessoa tem um bom caráter, quando dá um bom testemunho? A gente consegue perceber. Está dentro do campo. Ele está dando aqui uma missão. Escolhei entre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, é visível, e de sabedoria. Uma pessoa que sabe viver, uma pessoa que administra as coisas. Você está comigo, irmãos? Olha o cuidado. Eu estou me detendo aqui, irmãos, na questão da visibilidade. Preste atenção aqui. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é algo que é tangível. Eu posso ver.
Se o apóstolo Paulo estava dando uma direção para procurar no meio do povo homens com essas características, e está claro aqui para nossas vidas que é fácil a gente perceber, quanto mais você próprio. Você sabe quando você está cheio ou não. Quando você está vazio. Ah, pastor, eu não sei. Não, sabe sim, você está vazio, querido. Você está andando vazio. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Diga graças a Deus. Olha o boneco do posto. Alô? Porque o homem, ele percebe quando ele precisa comer. Quando ele precisa comer, ele começa a sentir o quê? Um apetite, não é isso? E até exagera, estou morrendo de fome, não é isso? Às vezes a gente fala negativo, né? Pastor Bud era radicalmente contra isso. Estou morrendo de fome. Você está com apetite. Chegou a hora do almoço. Acho que preciso tomar um banho. Não é isso? Estou com dor de cabeça, estou com sede. E as questões espirituais? É maravilhoso quando a gente está naquele nível onde percebe que eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a minha Bíblia. O teu espírito está gritando um pouquinho. O teu espírito dentro de você. Eu preciso comer. Não é só o teu estômago. Ouviu o seu estômago? Ouviu? Tem estômago até que fala, já viu? Glória. Ouviu? Já ouvi. Pede uma pessoa. Eu falei, que isso, Jesus? Está falando aí, tem alguma coisa aí dentro? Vamos expulsar. É fome. E tem espírito que está gritando. E a pessoa não ouve. Vai para o vinho. Meu Deus. Diga assim, em 2022, eu vou viver cheio. O teu espírito está gritando. Estou com fome da palavra. De vez em quando, eu e Kátia, a gente recebe alguns WhatsApp dizendo que está com fome. É ou não é? Pastor, estou sentindo falta. Eu falei, graças a Deus, irmã. Pelo menos isso aí ainda está funcionando. Porque vai chegar um tempo que a mente vai blindar. E ele vai se acostumar a viver com fome. Parece uma coisa estranha, né? Mas tem gente que se acostuma com o estômago fazendo barulho. É triste isso. Carências de nutrientes no corpo. A pessoa está vivendo com aquilo, até se acostumando com aquilo, por mais que seja um desconforto para ela. Nutrientes, ausência de nutrientes no corpo. Ela vai vivendo. Só que isso vai gerar consequências. E talvez essa seja a consequência, por se acostumar com aquilo. Falta de vitamina D. Uma pessoa que fica o tempo todo dentro de um ambiente, não se expõe ao sol. O corpo vai começar a reagir. E a pessoa, às vezes, nem percebe. E é triste, irmãos, de ver crentes assim na igreja, acostumado a viver. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão, não é a vontade de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão, diga aí. Aí a gente entra em várias áreas, irmãos, tentando se apoiar, se escorar em alguma coisa. Não, irmãos. É aí.
Você está comigo? Manter o fulgor irá contagiar seu corpo, sua alma e seu espírito. Manter a chama acesa irá contagiar seu corpo, sua alma e o seu espírito. Você está comigo, irmãos? O que vai acontecer quando a gente pensa no ambiente alma? Seus pensamentos, irmãos, vão ser mais alinhados. Você não vai aceitar qualquer coisa. Você vai ser rápido, irmãos. Quando o diabo tentar lançar alguma coisa na sua cabeça, você vai perceber, rapaz, não está alinhado com a palavra. Você vai se sentir incomodado com o pecado. Você vai experimentar mais na cura no seu corpo. Você vai perceber, irmãos, a movimentação do Espírito. Olha só, irmãos. Você vai perceber quando você, irmãos, por mais que você é levado por um impulso, alguma coisa, que tirou você do prumo, mas rapidamente você vai perceber e vai voltar à posição. Você vai ter prazer nas coisas do Senhor. Você vai chegar num ambiente como esse. Você vai chegar desejoso, prazeroso. A sua vida, aquilo ali, vai ver com outros olhos. Vai discernir, irmãos, quando é diabo, quando é o espírito humano, quando é o Espírito Santo atuando, você vai perceber, vai estar mais sensível. Irmãos, eu estou abrindo aqui as vantagens de manter a chama acesa. Não é andar todo esquisito, né? Que tem gente, às vezes, para mostrar uma espiritualidade, anda todo esquisito. Não, irmãos. É ser você mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Quando nós conversamos com uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, que maravilhoso é. E em Gálatas capítulo 5 fala muito sobre isso. Andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Traduzindo para você, ande no Espírito e você não vai andar na carnalidade. Andar cheio, você vai se sentir incomodado com o ambiente, irmãos, que eu me sinto mal. Você vai sentir um cheiro diferente, vai incomodar. Não é porque alguém pediu de você estar, não, eu não estou porque o pastor não deixa, porque não, é diferente, vai ser você aqui dentro gritando, pelo que você é, como você está. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Luciane, está aí? Está aí, Luciane? Vou fazer um negócio aqui, tá? O copo está cheio ou está vazio? Cabe mais alguma coisa? Não vai entrar mais nada. Por quê? Está cheio. Está meio vazio, não tá? Cabe alguma coisa? Vai entrar mais alguma coisa aqui. Mas mantendo a sua vida cheia, não vai entrar nada. E é por isso que tem que estar sempre transbordando, para não dar espaço. Eu estou só um pouquinho assim. Não, é transbordante. Transbordar na sua vida cheia, transbordando. O diabo vai olhar, eu não tenho nada para colocar aí, está cheio. Aleluia. Está cheio. O diabo foi incomodado. Eu quero botar um negócio aí dentro. Não dá. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 4.
Atos capítulo 2, versículo 4. Deixa eu arrumar a bagunça aqui. Tá? Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos lá para o capítulo 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Batizados no Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. É muito triste, irmãos, ver crentes batizados no Espírito Santo. E a evidência clara que isso aconteceu. Não falam mais em línguas. Uma ferramenta que o Senhor disponibilizou para que você edifique a sua fé santíssima. Uma das formas para você se encher do Espírito Santo é falando em línguas. No primeiro momento, irmãos, quando é batizado, começa a falar como evidência. Mas há uma outra fase dentro do processo, irmãos, que é você falar em línguas para edificar sua fé, para você se encher. Uma das formas, irmãos, para você se encher do Espírito Santo é falar em línguas. E é por isso que o diabo, às vezes, lança desânimo para você não abrir a sua boca. Deixa eu falar algo aqui, irmãos, que é para mexer com você mesmo. É muito triste, e eu vou usar até esse termo também, preocupante, quando a pessoa vem para um ambiente como esse e não fala nenhuma sílaba em língua estranha. Chega no culto, não tem nada, irmãos. Mover só. Irmão, você é baseado no Espírito Santo? Sou. Com fogo. E quando vai tentar falar... Já viu o carro tentando pegar? Irmão, tem que dar um tapa nas costas. Fala, irmão! Ou então tem que estar um fogo caindo, onde o pessoal planta a bananeira, alguém correndo, aí começa, aí sai uma palavrinha, lá baixar, querer beber, chequenemar, tá, que. Não é isso? Vamos ouvir, rapaz, o fogo caiu, tem que abanar esse irmãozinho para pegar. Isso não é porque está cheio, não. Isso alguém está empurrando você. Fica em pé, Valzinho. Olha lá, em pé. Aí está o Valzinho, tentando falar. Aí vem o irmão lá e empurra. Até quando você vai viver assim? Só pegando o tranco. Aí quando o culto não está no nível pela qual vai fazer ele pegar no tranco, está frio. O culto ontem foi uma benção, mas hoje, ó, fulano, ó, a palavra foi muito boa, não. Se a Bíblia fala que enchei-vos, não é o irmão lá te encher, é você. Por isso que de vez em quando os irmãos falam assim, irmãos, começa a orar em línguas. É vergonhoso isso. Não é legal não, viu? Isso acontecer. Irmãos, começa a orar em línguas, porque está percebendo que a atmosfera está caindo, não está segurando. Está acontecendo um mover, está orando para uma pessoa aqui, um enfermo, aí está a igreja assim, ó. Irmãos, começa a orar em língua. E tem uns até que faz mímica. Eu estou falando verdade, irmãos. Não acontece isso?
Acontece, irmão. E o Espírito às vezes mostra, não estou recebendo nada, não tem nada ali, está oco. Aí tem uns para ficar até mais bonito e faz assim, ó. Só ora em línguas aqui na igreja. Está errado, irmão. Vamos mudar, não vamos? Amém. Amém, irmãos? Tentando fazer Deus de bobo. Deus não é bobo não, irmãos. Espírito Santo não é bobo não, ele sabe. Não pode me enganar, o teu irmão ali. Está enganando a si mesmo. E o mover, só no mover, corre para cá, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer que esse mover seja constante. Passar o tempo todo vazio e chega num evento, irmãos, que é importante, está dentro do contexto. Só ali se encher e acabou, não é a vontade de Deus. Você tem que chegar aqui cheio, irmãos, e transbordar. O tempo, irmãos, que está demorando, você chegou aqui assim, ó. Se eu pegar exemplo toda hora aqui, vou ficar com a barriga cheia de toda a água. Eu vou jogar fora, hein? Bebe. Bebe. Se encha do Espírito. Não, beba, meu filho, agora. Aleluia. Você chegar aqui assim, abre a porta aí, Luciano. Ó, irmão chegando na igreja, aqui, ó. Aqui, ó, igual esse copo. Pensamento crítico, já pronto para abrir a boca e reclamar. Naquela expectativa, não, hoje eu tenho que receber. O tempo aqui você levar para até encher, irmãos. Ó, aqui, ó, a você. Acabou o culto. Aí você vai embora assim, ó. De repente, daqui na porta até o portão, já foi embora. Ou então, esperar chegar quinta-feira, já foi embora. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Agora chegar aqui, irmão, cheio, vai transbordar. Amém. Aí por isso você vê uns irmãos aqui, irmão, exagerado, fica ali, não, irmão, ele está cheio. Amém. Aí você vê o irmão aqui começando o culto, não está acontecendo, está o irmão lá. Não está acontecendo nada, não estou sentindo nada, nem começou o louvor, ele já está sentindo a presença de Deus, está cheio. Amém. Quando você chega na igreja, senta ali, começa a orar em língua, já preparando o ambiente, irmãos. Você entendeu a visão? Essa é a vontade de Deus, que você viva cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E aí você vê aqui, irmãos, nós lemos Atos, ouviam falar em línguas, irmãos. E voltando à questão aqui de você enxergar, nós citamos aqui as características pelas quais o apóstolo Paulo separou, procure entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Então eles tinham que ver. Você consegue ver, irmãos, quando está cheio ou não está cheio. Não estou preparando aqui auditores para procurar quem está cheio. Não, irmãos. É mostrar para você. Se conseguimos identificar em outro, por que não nós mesmos nos identificarmos, percebermos que está faltando algo? Amém. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Edificar... Judas 20, né? Edificar a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Amém, irmãos? Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, aproveita a oportunidade que você tem. Você está num ambiente, irmãos, que ajuda você a andar com a chama acesa. Não deixe que o diabo, irmãos, venha roubar essa ferramenta tão preciosa que você tem. Das formas que eu citei aqui, irmãos, para você se encher do Espírito Santo, né? Obedecendo a palavra, lendo a palavra. E uma das formas primordiais, ferramenta essa, irmãos, que nos ajuda. Às vezes você não tem palavras para orar. A oração também faz parte, irmãos, desse processo, para você se encher do Espírito. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que deu uma língua que você, às vezes, com entendimento, você não consegue falar na sua oração. Mas você começa a abrir a sua boca e começa a vir palavras e palavras que o Espírito Santo concebe. E você vai se enchendo e se enchendo. Amém, irmãos? Mantenha a sua chama acesa. Amém. Vamos ficar de pé. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes a place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.